Olá, alunos, meu nome é Leandro Lopes. Hoje nós vamos estudar um pouquinho aqui sobre o novo modernismo dentro da nossa disciplina de teologia contemporânea e pós-moderna. Hoje nós vamos estudar um pouquinho a unidade 2 da nossa disciplina. Nós vamos falar hoje um pouquinho sobre o novo modernismo. Assim como qualquer outro movimento, seja político ou não, onde surge ali um movimento, o seu conceito, aonde depois, posteriormente, vai vir ali também outras pessoas que vão ali iniciarem ali um novo movimento dentro daquele que foi ali criado, né? Assim a gente vai ver ao decorrer da história. E no campo teológico e no filosófico não é diferente. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho aqui sobre o novo modernismo dentro dessa área contemporânea e pós-moderna da área teológica, que mostra alguns pensadores dentro desse novo período filosófico e teológico, né? Essa teologia ela é comumente conhecida por barthianismo, por ter como seu principal autor Karl Barth. Na unidade 1 nós falamos um pouco de Karl Barth, sendo ali um dos principais teólogos ali do liberalismo, e embora depois ali ele acabou mudando o pensamento dele ali também, né, posteriormente, mas ele é considerado aqui a figura-chave, né, dentro desse pensamento do novo modernismo. Esse sistema teológico possui outros nomes, como teologia dogmática, teologia da crise, neo-ortodoxia, né? Esse neo, do grego, significa novo, ali seria o quê? Uma nova ortodoxia. Ortodoxia significa basicamente algo que é correto, ou uma crença correta, dentre outras. A neo-ortodoxia é, portanto, uma teologia radicada em João Calvino. Todavia, trata-se de uma neo-ortodoxia, um ensinamento baseado em uma análise crítica da literatura bíblica, valendo-se para isto de conhecimentos importantes aos saberes modernos, onde inclui história, ciência, psicologia, etc., com o propósito de lidar com a situação contemporânea. Então, a neo-ortodoxia veio para dialogar com essas outras áreas de humanas, história, psicologia, uma forma de diálogo mesmo, visando essa questão contemporânea. Por fim, a teologia barthiana costuma ser chamada também de teologia da palavra. Aqui vale uma advertência: palavra não se refere, dentro do pensamento de Barth, à Bíblia especificamente, pelo menos não num primeiro momento. Para Barth, a única e definitiva fonte de todo e qualquer ato teológico é a palavra de Deus. Mas isso pode significar uma de três coisas, ou duas coisas, juntas. Primeiro, que a palavra, ela significa Jesus Cristo. Ele é chamado de a palavra, conforme João 1:1 e João 1:14. Quando ali João diz que Deus, que Jesus é o verbo, ou seja, a palavra, é dentro dessa perspectiva primeira que Barth entende Jesus como a palavra. O segundo, palavra, dentro do pensamento de Barth, refere-se à Bíblia, mas não em seu sentido fundamentalista, mas à Bíblia em si. O outro ponto é a palavra, refere-se à proclamação perene e vibrante do Evangelho. No terceiro ponto aqui do pensamento de Barth, em relação, dentro do pensamento dele, o que é a palavra, refere-se à proclamação, que aqui já é o querigma, o anúncio, a pregação propriamente dita. Então veja que dentro do pensamento de Karl Barth, palavra significa primeiramente Jesus sendo o verbo, segundo, sendo a Bíblia, e terceiro, sendo a pregação, já a proclamação do Evangelho. Então, como Barth vê, por exemplo, a Bíblia, fica essa pergunta, essa indagação, essa problemática. Então, como Barth vê a Bíblia? Por um lado, ele acolheu a abordagem histórico-crítica, que foi um método muito conhecido também de interpretação e literatura da Bíblia, onde é conhecida como um método histórico-crítico, que é uma forma de abordar ou analisar a Bíblia de forma histórica. A gente sabe que a Bíblia, ou pelo menos muitos entendem que a Bíblia ela é um conjunto de livros históricos. Outros já vão discordar disso, mas tudo bem. Mas aqueles que seguem o método histórico-crítico entendem o quê? Que eles abordam a Bíblia dentro de uma maneira histórica, dentro de um contexto histórico, onde ela ali tem elementos geográficos, elementos onde envolve cultura, onde envolve
a questão social, a questão religiosa, a questão política. Então eles pegam todos esses elementos para poder abordar ali os textos bíblicos. Então, por exemplo, uma das características disso é o quê? É que eles analisam as fontes bíblicas com base em critérios históricos, literários, filosóficos e sociológicos. E isso podemos colocar isso até dentro da chamada hermenêutica. A hermenêutica, que é a arte da interpretação, quando alguém se coloca ali para estudar a Bíblia, ela vai pegar esses elementos para poder entender o texto bíblico. Ele vai ter que entender a Bíblia ali dentro do seu contexto sociológico, político, religioso, para poder se entender ali o texto bíblico. Outra característica é o quê? Que eles situam os escritos bíblicos no contexto da época em que foram escritos. Então eles pegam ali aquele contexto bíblico, mas dentro da sua situação da época qual foi escrito. E o outro ponto é o quê? É que eles excluem a fé como pressuposição ou ponto de partida. Então eles não vão, esse método histórico-crítico, eles não vão estudar a Bíblia dentro de uma perspectiva da fé como ponto de partida. A fé aqui ela é excluída como ponto de partida. O que eles vão usar realmente é a parte histórica. Essa é uma das características do método histórico-crítico. Outro método que é o oposto disso, digamos assim, que é a alternativa a essa, é o método histórico-crítico gramatical, que já muitos teólogos ali reformados, por exemplo, seguem. O outro ponto é que é uma doutrina que, segundo a qual, em sua forma original, a Bíblia está totalmente livre de contradições, incluindo suas partes históricas e científicas. Porque dentro do método histórico-crítico vai entrar a chamada inerrância bíblica, onde ali, na sua forma original, a Bíblia está totalmente livre de contradições, incluindo suas partes históricas e científicas. Ou seja, dentro daqueles que seguem a inerrância bíblica, que entendem que a Bíblia não contém erros, para eles não existe erro nenhum na Bíblia, tanto históricas como científicas. Para ele, a Bíblia está de maneira toda integralmente correta. Não existe ali nenhuma contradição. Já tem aqueles que entendem que a Bíblia, por mais que seja a palavra de Deus, que foi ali revelada por Deus, que usou ali os seus agentes humanos, muitos entendem que mesmo a Bíblia sendo ali palavra de Deus, contém talvez algumas contradições no sentido de situação, na questão de situar alguns textos, tanto geograficamente como alguns pontos ali. Ou seja, em outras palavras, não é, por exemplo, que tal personagem não existiu. Ele existiu, mas talvez ali não foi bem dentro daquela maneira que foi relatada. Talvez devido ali os copistas, talvez erraram algum dado, talvez erraram algum ponto ali, ou esqueceram. Isso seria aquelas pessoas que entendem que a Bíblia contém sim erros. Não no sentido de revelação de Deus. Deus ele é perfeito em revelação, não é nesse sentido. A inerrância bíblica entende que contém alguns erros, ou pode conter alguns erros históricos e científicos. Essa é uma das definições da inerrância bíblica. Foi a forma dominante de crítica até o final do século XX, esse contexto aqui do método histórico-crítico. Então foi um movimento também que foi muito dominante de crítica até o final do século XX. E nasceu num contexto do iluminismo e do racionalismo. Ou seja, na época do iluminismo francês, foi um período onde começou-se ali a questionar a veracidade da Bíblia, a questionar dados da Bíblia, alguns relatos da Bíblia, onde coloca-se ali a razão também como um ponto culminante. Então ali, digamos, foi um período onde começou-se a sair do tradicionalismo, onde começaram-se a questionar a autoria, por exemplo, mosaica, que não foi Moisés que escreveu os primeiros 5 livros da Bíblia. Então, ali começa um período de questionamentos no que se refere ali à Bíblia Sagrada. Um outro homem importante dentro desse movimento, Emil Brunner, que foi ali um teólogo suíço contemporâneo ali a Karl Barth, ele exerceu também grande influência no protestantismo nos Estados Unidos, pois onde ele proferiu diversas palestras. Brunner achava que havia alguma revelação fora da Bíblia.
Enquanto alguns entendem que a revelação só está na Bíblia, ele entendia que poderia haver alguma revelação fora da Bíblia, embora não acreditasse que a teologia natural incluía a teologia revelada, discordando nesse ponto do liberalismo de Barth. Diferentemente de Barth, Brunner, ele procura, ele admite que se pode achar a verdade no filósofo, no ateu ou no adepto de seitas não cristãs. Ele entendia que o cristão ele pode ali encontrar a verdade dentro daquele ou na pessoa de um filósofo, de uma pessoa que participava de uma seita, de uma pessoa não cristã. Ele entendia que a verdade de Deus pode ser encontrada nessas pessoas também. Assim estabelecendo ali um diálogo com eles, mas reconhecendo, Emil Brunner, que eles não podem possuir suficiente e completo conhecimento verdadeiro de Deus. É como se ele entendesse que essas pessoas, o ateu, o filósofo e aqueles que participavam de seitas, era apenas ali uma espécie de instrumento de Deus para que a gente chegue à verdade, mas que ele entendia ao mesmo tempo que eles não tinham conhecimento suficiente, pleno, para se conhecer ali a Deus. A teologia de Brunner pode ser caracterizada, sobretudo, como uma teologia do encontro. A ideia estava igualmente enraizada na noção de Søren Kierkegaard, que foi ali um filósofo muito importante, tanto da filosofia como do cristianismo, onde ele entende, o Kierkegaard, que Deus não é um objeto com o qual alguém possa se relacionar intelectualmente. Por quê? Porque tem muitas pessoas que acreditam em Deus, mas dentro de uma perspectiva intelectual. Se a gente perguntar para muitas pessoas se elas acreditam em Deus, elas vão falar, eu acredito em Deus, mas é um acreditar em Deus dentro de uma perspectiva intelectual. É mais ou menos essa ideia aqui, dentro desse pensamento aqui de Brunner, sendo influenciado por Kierkegaard, que Deus ele não é um objeto, onde você pega Deus ali, como se fosse ali uma fórmula, levasse ele para um laboratório e pudesse estudar ele, com a qual alguém possa se relacionar intelectualmente, mas ele entendia assim, que Deus era um sujeito com a qual devemos nos relacionar pela fé e de maneira apaixonada. Então, dentro do pensamento de Brunner, Deus ele não era um objeto que a gente venha se aproximar dele de maneira intelectual, mas um sujeito que a gente deve se aproximar dele de maneira apaixonada. De certa forma, toda a teologia de Brunner é permeada de uma ênfase na maneira como Deus se aproxima do ser humano. Interessante que ele entendia Deus dessa maneira, um Deus que se aproxima do ser humano pela autorrevelação e pelo encontro do divino com o humano, que torna essa aproximação possível. Diferente, por exemplo, do deísmo. Interessante que o deísmo, que foi ali uma corrente ali filosófica, eles entendiam que Deus ele é assim um criador do homem, criador dos céus e da terra, mas eles entendiam que Deus ele deixou o homem ao seu bel prazer. Ou seja, dentro do pensamento deísta, Deus ele não interfere na história humana. Dentro do pensamento deísta, onde houve vários personagens dentro da história famosos que eram deístas, inclusive dentro do iluminismo a gente vai ver personagens ali que eram deístas, ou seja, eles acreditavam em Deus, mas dentro desse movimento, desse pensamento, o deísmo entende que Deus ele criou o ser humano, mas Deus ele não interfere na vida do homem ali no seu dia a dia, ele não tem esse relacionamento. E foi um movimento muito que predominou bastante. Então, o Brunner entendia que Deus ele se aproximava do ser humano, enquanto o deísmo, diferentemente, Deus ele deixava o homem no seu dia a dia fazer o que ele queria, o seu bel prazer. Então, defendendo o que julgava seu ponto de vista calvinista, Brunner disse que por mais que a queda do homem, Adão e Eva, tenha sido devastadora, não poderia ter acarretado o desaparecimento completo da imago Dei, que é a imagem de Deus. A imagem de Deus segundo a qual os homens foram criados, de acordo com Gênesis capítulo 1, versículo 26. Já que isso, dentro do pensamento de Brunner, privaria o ser humano da capacidade de encontrar numa relação do eu e tu com Deus. Ou seja, em outras palavras, dentro do pensamento teológico de Brunner, ele entendia que, por mais que a queda de Adão fosse algo devastador, algo que
mudou ali, digamos, o destino da humanidade, ele entende que a imagem completa de Deus no homem não foi completamente ali afetada. Porque dentro do pensamento dele, ele entendia que, se não fosse assim, o homem não poderia ter esse relacionamento com Deus. Ele entende que, já que isso, se acontecesse essa descaracterização total do homem, se tivesse manchado completamente a imagem do homem, o homem ele estava privado de se achegar a Deus. E é interessante isso, porque, ou seja, mesmo que nós, com a natureza pecaminosa, temos esse relacionamento com Deus. Isso é interessante. Por mais que o homem pecou, por mais que nós tenhamos a natureza pecaminosa, isso não nos priva de nós nos relacionarmos com Deus. É claro que Romanos 3:23 vai nos dizer que todos pecaram e estão destituídos, estão separados da glória de Deus. Então, ali houve uma separação, uma alienação, uma destituição por conta do pecado do homem. Mas, ao mesmo tempo, com a morte de Cristo, faz com que Cristo ele restabeleça o nosso relacionamento com Deus. E com isso, faz com que a gente tenha, mesmo a natureza pecaminosa, a gente faz com que a gente não deixe de se relacionar com Deus no nosso dia a dia. Esse era o pensamento aqui de Emil Brunner. Então, uma dessas figuras também conhecidas aqui, para nós finalizarmos aqui a unidade 2, foram os irmãos lá americanos, Niebuhr, especialmente Reinhold Niebuhr, a qual, sem dúvida alguma, foi o principal vulto da teologia americana na primeira metade do século XX. A teologia dele, de Niebuhr, foi aplicada de realismo cristão, onde esse realismo cristão queria ser levado a sério no debate de problemas sociais, políticos e econômicos que ultrapassavam os limites da comodidade. Ou seja, dentro do pensamento teológico desse pensador aqui, do Reinhold Niebuhr, ele entendia que o evangelho ele tinha que ultrapassar as barreiras, tinha que dialogar com a economia, com a política e com a área social. Então ele era como se fosse um evangelho fora das quatro paredes. Não que o evangelho não deva ser assim, mas ele entendia um evangelho, uma teologia mais realista, do dia a dia mesmo ali dos problemas sociais. Então, levando o quê? A palavra cristã ao público em geral, ou não ficar restrita somente a um grupo de pessoas. Ele entendia que o evangelho ali tinha que ser para um público mais geral. Um evangelho, digamos, mais transcendente, aquele que transcende ali, né? Ultrapassa ali as barreiras. A exemplo da neo-ortodoxia europeia, a neo-ortodoxia americana, ela foi muito uma resposta direta a uma ingenuidade que se adivinhava no otimismo liberal. Ou seja, esse exemplo da neo-ortodoxia foi uma forma, uma resposta direta à ingenuidade de muitos ali em relação até à própria figura do homem. Quando houve a Primeira e a Segunda Guerra Mundial ali, num contexto de otimismo ali, muitos entendiam o quê? O homem como centro, um homem que era capaz ali com seus esforços humanos fazer a diferença. Mas quando houve ali a Primeira e a Segunda Guerra, tudo isso foi colocado à prova. Não era bem aquilo que a teologia liberal entendia. Então a neo-ortodoxia é uma resposta a esse otimismo, que era característica própria, uma das principais da teologia liberal. Então veja que a neo-ortodoxia, essa nova ortodoxia, ela veio como um movimento novo para poder dar uma resposta em algo que a teologia liberal deu como um ponto de partida, mas a neo-ortodoxia veio como uma resposta de algo que a teologia liberal, digamos, não resolveu. Então esse foi o movimento aqui desses irmãos lá dos Estados Unidos, os Niebuhr. Até a próxima aula.